Olá! Vamos para a nossa segunda aula do nosso curso gratuito Lettering para Todos. E nessa aula a gente vai começar com nossos conceitos básicos. Na verdade, não vão na massa mesmo, de como esboçar o nosso lettering. Quais são as linhas guias? O que a gente tem que fazer primeiro antes de começar a desenhar o nosso lettering, tá? Então, antes de começar a esboçar um quadro, na verdade isso é o começo do esboço, a gente tem que fazer umas linhas guias. E um dos primeiros passos importantes para fazer é traçar uma margem. É muito importante que o seu lettering sempre tenha uma margem, independente de onde você vai aplicar ele. Pode ser em parede, em quadro, em roupa, em tecido, em plaquinhas de MDF. É importante ter uma margem, tá? Ela dá um diferencial muito grande. E qual o tamanho dessa margem que você vai fazer? Isso depende muito da superfície, do tamanho que você está fazendo. Eu vou mostrar agora. Para esse quadrinho, para uma folha de papel, normalmente eu uso de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se for uma folha um pouco maior, tipo A3, até uns 2 centímetros dá de margem, tá? E aí, nesse nosso lettering que a gente vai fazer, vocês têm essa segunda folha, que é a folha, né, de hoje. Eu deixei 1,5 centímetros, tá? Que é esse tamanho desse lettering que a gente vai fazer, é um tamanho de lettering A5, tá? É como se fosse a metade de uma folha A4. Como se fosse, não, é a metade de uma folha A4. Então eu deixei 1,5 centímetros de margem. Vamos ver como a gente faz a margem, como que a gente mede uma margem para poder começar a construir o seu lettering. Agora eu vou explicar para vocês o passo a passo para a gente começar a construir um lettering, tá? Não é exatamente esse que a gente vai fazer, mas é para vocês terem ideia de quando vocês forem fazer qualquer tipo de lettering, quais são os primeiros passos. Primeira coisa, eu peguei essa folha, o primeiro passo, a gente pega uma folha, a não ser quando é um lettering parede, uma superfície muito grande, murais, mas se for um lettering pequeno, você vai pegar uma folha de rascunho no tamanho e no formato do seu lettering. Esse aí, ó, é metade de uma folha A4, que é o tamanho do lettering que a gente vai fazer nesse curso, né? E aí, gente, essas medidas já estão prontas na apostila, mas eu tô explicando para quando vocês puderem fazer outros tipos, vocês saberem fazer. Então, assim, tô medindo 1,5 centímetros de margem. No esboço, a margem não tem que ficar perfeitinha, mas tem que ficar no tamanho certo. Então, ó, medi 1,5 e a gente vai fazer isso em volta da folha toda, tá? E tracei. Já tenho a margem de um lado da minha folha. Vou medir agora, ó, 1,5 centímetros. E vocês podem me perguntar, que eu também recebo muitas perguntas, qual o tamanho de margem ideal? Não existe tamanho de margem ideal, tá? Vai depender do trabalho que você está fazendo, o resultado que você quer. Tem locais que a margem bem grande fica bonito, outros não, uma margem menor. Eu oriento vocês pegarem a régua, dar uma olhada, ver uma margem que fique do tamanho razoável, porque depende muito do tamanho do seu trabalho, se é uma folha pequena, uma folha maior, se é uma parede, e traçar uma margem. Por exemplo, nessa folha eu estou traçando 1,5 centímetros, já fiz margem de 1 centímetro, mas já fiz uma parede que a margem era 70 centímetros, então depende muito, tá? Isso aí vai de olho mesmo, e aí você traça a margem do mesmo tamanho nos 4 cantos do seu espaço, tá ok? E aí a gente fez aí metade de uma folha, uma margem de 1,5 centímetros. Esse é o primeiro passo. Viram como é que faz? Outra coisa importante que depois de fazer a margem, para o seu lettering ficar bem centralizado, bem dividido na folha, para ficar legível, que é importante, muito importante no nosso lettering, quando terminar, a pessoa consiga ler com facilidade, tá? Além de ele estar bonito, tem que passar uma mensagem, ele tem que ser legível. E para isso, uma boa divisão na folha é importante, além de deixar mais bonito, mais harmonioso, também deixa o nosso lettering mais legível, tá? Então, que linhas são essas depois que a gente faz a margem? Eu costumo traçar umas linhas no meio, tanto na vertical quanto na horizontal. Vamos ver como é que a gente faz agora. Vamos lá, agora para a gente achar o meio da nossa folha, tanto na vertical quanto na horizontal,
a gente vai para o nosso segundo passo, tá? Toda vez que você for fazer, faça isso. A gente vai pegar e vai ver, a gente vai traçar uma linha assim na vertical e uma assim na horizontal, só que tem que estar no meio certinho. Então você vai ver primeiro na horizontal quantos centímetros tem de uma margem até a outra. Nesse caso aí, a margem tem 18 centímetros. E como que eu vou saber o meio? 18 centímetros dividido por 2. O resultado que dá, que é 9, a gente sabe que é o meio exato da folha. Você vai na parte de cima, tá? Bota a régua do 0 lá no cantinho, bota o número 9, faz um risquinho no 9 e vai lá embaixo, faz um risquinho no 9 também. E aí sim você pega e traça o seu meio, tá? Aí assim a gente achou o nosso meio aí vertical. E agora, ó, traçou. No esboço não tem problema, tá, gente? Pode traçar com vontade. Agora a gente vai medir na vertical para saber o nosso meio horizontal, né? E aí a gente mediu e deu, ó, 11,8, tá? 11,7 centímetros. E a gente vai dividir também 11,7 por 2. Como é uma continha mais puxada, você pega lá, pede ajuda lá a calculadora e a gente vai lá. 11,7 dividido por 2, que deu 5,85. Então a gente vai medir 5 centímetros e 85 milímetros para poder dividir ao meio. Ficou bem o número bem quebradinho, né? E aí eu peguei, ó, cheguei no 5 e contei 8. E no meio, entre o 8 e o 9, eu tracei um risco, tá? Nesses tracinhos pequenos que são os milímetros. E fiz a mesma coisa bem lá embaixo da folha. E agora eu vou traçar uma reta. E aí assim a gente tá achando o nosso meio na horizontal. Isso aí vai ser bem importante, tá, gente? Pra gente dividir as nossas palavras e as nossas linhas do lettering, ok? Essas linhas do meio do nosso lettering, elas servem também para a gente dividir melhor as nossas palavras. Por exemplo, se você vai escrever uma linha, uma palavra que tem 4 letras, é importante que você divida essa linha do meio, 2 letras fiquem para o lado direito e 2 letras para o lado esquerdo. Assim seu lettering fica bem centralizado. Então, se você tem 9 letras, você vai dividir 4 para o lado, 4 para o outro e uma no meio, bem no meio da linha. Então também é muito importante. Se seu lettering vai estar dividido em 2 partes, uma parte fica na metade de cima da folha e outra parte na metade de baixo. Essas linhas são importantes para isso, tá? É importante fazer essas linhas. Agora a gente vai falar de outro tipo de linha que também é muito importante para você compor o seu lettering. Depois que a gente traça as margens, que a gente traça a linha do meio, na vertical, tanto na vertical quanto na horizontal, é importante a gente fazer linhas guias para a escrita das nossas palavras. Vocês já viram letterings em que as palavras ficam cada uma de um tamanho? Normalmente não é assim, né? As palavras têm todas o mesmo tamanho, a não ser quando é com Bounce Lettering, que é uma técnica que eu ensino lá no meu curso, que tem esse desenho, essa letra mais dançante. Mas se não for nesse caso, as letras têm o mesmo tamanho, elas têm... Então a gente faz essas linhas guias para nos dar limites, tanto no tamanho da letra, quanto na altura do meio da letra, tá? Então as linhas guias são assim, vou mostrar aqui no vídeo para vocês. As linhas guias, elas servem pra gente ser uma guia em todo o seu lettering. Nesse momento agora eu vou falar das linhas guias das palavras, tá? Que a gente vai usar para escrever as letras, para compor as nossas letras. E essas linhas são muito importantes, elas dão um resultado bem legal se vocês usam ela no seu esboço. A primeira coisa, eu tô fazendo bem certinho aí, vamos imaginar que a gente vai usar essa folha, né? E aí eu tô medindo bem certinho, tá? E eu gosto de fazer pelo menos 3 linhas guias para poder escrever minhas palavras, tanto se for com letra blocada, letra caixa alta ou letra cursiva, pelo menos dessas 3 que são importantes para poder a sua letra ficar certinha e bem dividida. Então fiz 3 aí, normalmente eu coloco dessa forma, eu faço uma linha em cima e uma embaixo, e a do meio é exatamente no meio. Por exemplo, aí foram 3 centímetros entre a linha de cima e a última, né, a de baixo, e 1,5 centímetro dessa linha do meio. São 3 centímetros dividido em 2, né, 1,5 centímetro.
Então, 1 centímetro no meio a parte de cima e 1 de baixo. E aí, toda vez que a gente for escrever as nossas letras nessas linhas, o que é importante? Ela encostar tanto lá na linha de cima, quanto na linha aí de baixo, tá bom? Então, é importante ela ir até o final. Isso faz bastante diferença e vocês vão ver quando a gente apagar essas linhas guias e vocês verem o resultado que dá. Por exemplo, olha, essa linha aí, ela já começa na letra E, por exemplo, essa linha do meio, ela dá o limite, por exemplo, dessa letra E. Se fosse fazer letra F, também tem esse tracinho no meio, letra G, várias letras têm um limite, tem um traço no meio, que a gente se baseia por esse traço aí, tá? Por exemplo, aí eu vou fazer a letra R. A letra R, esse traço do meio vai ser o limite do meu bojo da letra R, dessa parte de cima. E aí eu vou desenhando. Para quem não sabe, isso aí é um desenho de uma letra blocada, sem contraste. E no meu curso online eu tenho um passo a passo dessa letra todinha, tá? Aqui a gente vai passando só para vocês verem como que é uma construção, como que a linha guia é importante nesse esboço. E vou fazer aqui um exemplo da mesma palavra com uma letra cursiva e como essas linhas também são importantes até para a letra cursiva. Não façam um esboço apenas com a linha de baixo, né, que é a linha de base. E aí as letras de cima ficam cada uma no tamanho. Às vezes a gente pensa que está no tamanho certo, mas se for botar a régua direitinho, acaba não estando. Outro ponto importante que eu até esqueci de avisar é que a régua a gente só usa nessa parte do esboço, tá? Nas linhas guias, margem e essas linhas do meio. Depois, o lettering, ele é o desenho das letras e é sempre sem a régua. Você pode ver que mesmo nas letras blocadas, que são letras retas, eu não usei a régua. Vou finalizar aqui bem rapidinho no time-lapse aqui, para vocês verem, tá? Tô finalizando riscadinho, sem pintar completo, só para vocês verem quando a gente apagar a linha guia como que vai ficar. Ó, finalizei. Agora eu venho com minha borracha. Uma borracha macia. Essas borrachas são muito boas, gente. Borracha macia, soft, que é o nome. Pode ser de qualquer marca, tá? Mas é soft. Então aí, ó, fui apagou tudinho. E olha como que fica bem certinha a letra quando a gente usa a linha guia. E depois que você apaga, olha como é que ela fica bem dividida. Então, usem linhas guias. é sempre importante. Outro ponto importante para a gente compor o nosso lettering, mais um tipo de linha guia importante, é a gente dividir as nossas letras, o espaço que vai tomar as nossas letras. As letras, elas tomam espaços assim, mais visualmente, tá? Porém, é importante a gente traçar essas linhas primeiro, do espaço que vai ficar as nossas letras, e depois a gente dá uma olhada, depois que a gente monta a letra, e dá uma olhada se tá bem visualmente, tá? Porque o que acontece? Nosso olho nos engana muito. Eu vou mostrar aqui exemplos de letras que parece que tem o mesmo espaço, mas não tem. Se a gente deixa o mesmo tipo de espaço para essas letras, visualmente parece que elas estão mais distantes. Então, vamos lá, como que isso funciona na prática, tá? Eu escrevi aí a palavra talão, foi a palavra que veio na cabeça só para dar exemplo de uns tipos de letras. E o que eu fiz? Eu deixei todas as letras com 2 centímetros e deixei o espaço entre elas de meio centímetro, tá? Vou apagar as linhas guias para vocês terem uma ideia de como que fica quando a gente deixa bem divididinho o espacejamento das letras, tá? As letras com o mesmo tamanho não tem problema, o negócio é o espaço. Olhando assim, visualmente, o que vocês veem? Parece, quando a gente vê que todas as letras estão com o mesmo espaço, preste atenção entre essa letra L e a letra A e essa letra aqui, ó. Aí entre a letra L e a letra A, parece que tem um espaço gigante, ó. Aqui parece que tem mais ou menos, um espaço no tamanho mais ou menos. Aqui parece que tem um espaço menor. Nesse daqui já parece que tem um espaço bem maior e aqui também, mais ou menos. Então, mesmo a gente deixando o mesmo centímetro de espacejamento, as letras parecem que cada uma está com um espaço diferente. Agora vamos para o segundo exemplo. Embaixo eu escrevi
a palavra também com 2 centímetros, cada letra 2 centímetros. Só que o espaço agora eu botei de olhômetro, né? Que a gente fala, foi visual. Eu olhei mais ou menos e vi o espaço que teria que dar. Olha como ficou diferente. Dá uma impressão que o de baixo eu medi e eu coloquei o mesmo espaço para as letras, mas na verdade não, tá? As letras aí, ó, tô escrevendo, tem 2 centímetros e lá em cima também as letras estão com 2 centímetros. Só que no espaço de baixo, eu já fui pelo olhar para saber um espaço, para fazer um espaço entre as letras de uma forma mais harmônica. Então, por exemplo, o T e o A, ele praticamente não tem espaço entre uma letra e outra, mas como o T tem esse traço de cima e fica esse espaço embaixo, a perna do A já dá para dar uma encaixada por ali, né? Por exemplo, do T e do A não teve espaço, aí eu deixei menos de meio centímetro. No segundo também, entre o L e o A. E entre o A e o O, praticamente não tem espaço entre uma letra e outra, ó. O final do A é quase encosta no início do O. Mas, visualmente, parece que todos têm o mesmo espaço. Então, essa é a minha dica para vocês, tá? Confie no seu olhar. Em relação ao espaço entre uma letra e outra, você pode medir, você pode marcar, deixar um espaço de uma letra para outra. Porém, depois que você terminar de esboçar a letra, confie no seu olhar. Então, depois que a gente aprende isso, que a gente vê que a gente tem que dar esse espaço visualmente, a gente vai traçar um espaço para nossas letras. Assim que a gente terminar de fazer, a gente vai olhar. Essa letra ficou com um espaçamento bom? Se não, a gente pode fazer uns ajustes, já que a gente já está fazendo um esboço, né? Lembra sempre de ter essa ótica, de sempre olhar, ver se visualmente o espaço parece que está bem ajustado, tá bom? Então, traça as linhas guias para as suas letras, principalmente as letras de forma, letra caixa alta, letra blocada, que a cursiva tem um jeito mais diferente, não tem tanta necessidade, mas principalmente para essas letras de forma caixa alta, blocada, é bom ter essa divisão e depois a gente dá essa olhada visual e ver se ficou certinho. Então, terminamos aqui a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai lá no post, lá no Instagram, no @letrascomamor e comenta o que você achou dessa aula. Nos encontramos às 8 horas lá no nosso grupo exclusivo para vocês poderem tirar as suas dúvidas sobre a aula de hoje. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai começar a desenhar as nossas letras. Te vejo lá. Tchau, tchau.